Viana do Castelo. Viana do Castelo, antes de mais nada, preciso falar de Viana do Castelo. Tem que se falar de Viana do Castelo no contexto das novas cidades medievais portuguesas que foram criadas no tempo do Afonso III e a sua importância política e económica. Estas cidades foram criadas pelo rei, no fundo para criar uma espécie de contrapoder em relação às existentes oligarquias feudais e da Igreja e dos conventos, etc., que prejudicavam o processo de centralização do poder. E Viana do Castelo, ainda por cima, é uma vila criada por Dom Afonso III em 1265 e ele diz que é uma das vilas do meu reino que muito amo e que lhe dei começo por mim e que lhe quero dar cima em meu tempo, diz o Dom Afonso III. Portanto, ele dá uma importância particular a Viana do Castelo. Viana do Castelo começou por ser fundada num lugar chamado Adro, ou Átrio, onde existiu a primeira matriz da cidade, que está um bocadinho fora da cidade medieval atual. Mas provavelmente o que acontece é que aí havia habitações, casas, havia aí um aglomerado qualquer. O que significa que depois a cidade desenhada com alguma racionalidade foi feita ao lado, foi feita um bocadinho afastada. E o modelo teórico desta cidade era um círculo com ruas perpendiculares, ruas ortogonais, que era uma coisa muito bonita. Não é assim que está no terreno, porque as ruas ortogonais se adaptaram-se à topografia e foram ganhando algumas curvas, enfim, não é bem assim. De qualquer maneira, o modelo teórico é um modelo muito bonito, é um círculo com ruas ortogonais. Esta cidade medieval foi murada, foi muralhada completamente. Fora da cidade viviam os pescadores, que, fora isso, ao pôr do sol, a cidade fechava e só viviam lá os moradores normais, uma espécie de uma burguesia comercial ascendente que vivia nas cidades novas. A saída das muralhas para o crescimento, que é uma coisa que acontece a partir do século XVI, século XV, por aí, dá-se em Viana do Castelo de uma maneira muito natural. Isto é, não houve nenhum prejuízo para a escala, nem para o desenho da cidade, nem para a harmonia que existia na cidade. O crescimento foi estruturado pelas vias de acesso, seja para o norte, em direção a Caminha, Valença e Galiza, seja para o interior, em direção a Ponte Lima, seja, inclusivamente, mantendo a sua relação com o outro lado do rio, para ter uma ligação ao sul através de uma ponte que não era ainda a Ponte Eiffel, era provavelmente uma ponte de barcas. E assim Viana foi crescendo entre o século XVI, século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, mantendo uma escala muito harmoniosa, digamos, uma escala muito própria, muito harmoniosa, sem que nada do que se fizesse interferisse com essa escala e com essa harmonia. Evidentemente que no século XIX e no princípio do século XX, a modernidade chega a Viana do Castelo. E a modernidade chega a Viana do Castelo através principalmente, o primeiro sinal, o grande sinal, é a chegada do comboio. A chegada do comboio a Viana do Castelo acarretou duas coisas. Por um lado, a construção de uma ponte maravilhosa, que é desenhada pelo engenheiro Eiffel, que é uma peça notabilíssima de engenharia e da arquitetura também, porque ela é muito bem desenhada, dessa época, como acarretou também uma outra coisa que já não é tão interessante, digamos, que é a estação e a abertura da avenida da estação. A abertura da avenida da estação eu considero que é a primeira ruptura de fundo que existe na cidade de Viana. Ela corta parcialmente a cidade medieval, tem uma dimensão, tem uma largura que não é normal nas ruas de Viana do Castelo e de alguma maneira eu considero que é uma ruptura de escala. Esta ruptura de escala tem inconvenientes, como é óbvio, porque Viana sofreu aí um embate, mas tem também algumas qualidades, porque foi nessa avenida, na Avenida da Estação, que se construíram alguns edifícios modernos, que são edifícios da maior importância e que, se não houvesse aquele pretexto de termos um espaço aberto moderno muito central, provavelmente não existiriam, como, por exemplo, edifícios Correios. Portanto, temos aí obras de arquitetos modernos muitíssimo importantes, como é o caso do mestre Rogério de Azevedo, que tem 3 obras. Ora bom, eu posso dizer que talvez eu considero que
A eixo da avenida vemos o hospital, o atual Hospital de Viana do Castelo, que é uma obra recente do arquiteto Chorão Ramalho, que é um homem de Lisboa, que eu penso que também é uma obra, do ponto de vista da escala da cidade, da sua dimensão e da sua harmonia, também é uma obra que rompe, digamos, com a harmonia da cidade. De qualquer maneira, é uma obra de boa qualidade arquitetónica, mas provavelmente fora do sítio, devia estar noutro lugar, devia estar mais afastado, qualquer coisa, ou devia ser menor. E nos anos 60, 70, todas as cidades portuguesas, e também Viana não foge a isso, há um desenvolvimento enorme da construção civil e também digamos, a construção em altura, começa a construção em altura, a especulação imobiliária em todos os lados, e essa especulação imobiliária, de facto, rompe com a escala, e todo o centro histórico de Viana é rodeado de edifícios que rompem com a sua escala, e aí aparece uma nova cidade com uma escala completamente diferente. Paralelamente a isto, há também, eu costumo chamar-lhe a tragicómica Praça 1º de Maio, que não é propriamente uma quebra de escala em relação à cidade, mas é um projeto de uma grande infelicidade, mesmo no centro de Viana. São os dois aspectos mais negativos que eu conheço dos anos 60 a 70, são a Praça 1º de Maio, a especulação imobiliária e a construção de edifícios de altura, de grande altura, que culmina, digamos, com o malfadado edifício do Coutinho, o prédio Coutinho, que esse ultrapassa tudo, não é? Porque ainda por cima, para além de ter uma escala completamente absurda, está em cima da cidade histórica. Bom, independentemente destas questões, que são boas e más para Viana do Castelo, eu posso dizer que, apesar de tudo, muitos projetos muito interessantes nesta época difícil, digamos, de grande especulação. Poderia citar o bairro da Cooperativa Capitães de Abril e a residência de estudantes do Politécnico, do arquiteto Matos Ferreira. Posso falar do concurso para ampliação do jardim, por exemplo, que é uma obra muito interessante. O jardim é um passeio público muito bonito, feito como todas as cidades queriam fazer, à beira-rio. Finalmente a cidade volta-se para o rio e constrói com um aterro um passeio público, que é o Jardim de Viana do Castelo, o jardim mais bonito de Viana. Nesses anos 60, 70, existe uma ampliação desse jardim e é a abertura de um concurso para se fazer, relacionado com os desportos náuticos, chamado O Cais de Viana, que é uma obra bastante interessante, que eu considero que é uma obra que está na linha do crescimento harmonioso da cidade. E há mais coisas, há obras do arquiteto Rui Martins, a Associação de Empresários da Teresa Castro José Soalheiro, do Rui Martins temos, por exemplo, aquele edifício junto à Marina, que é um edifício que foi ocupado pela Polis, mas é uma belíssima obra, e sobretudo a biblioteca do Politécnico, é um anfiteatro do arquiteto Fernando Távora, em frente ao centro histórico. Durante a gestão do Defensor Moura, do Dr. Defensor Moura, provavelmente com um processo que se teria iniciado um pouco antes, talvez em termos de movimento de opinião, mas ele levou isso e concretizou isso, foram tomadas algumas iniciativas absolutamente fundamentais que transformaram Viana num caso de estudo único. E Viana do Castelo não é um caso de estudo por causa do tratamento do seu centro histórico, como acontece em Guimarães, é um caso de estudo pela visão de cidade global que nasceu dessa atividade ou dessas ideias que o Dr. Defensor Moura pôs em prática, aconselhado por alguns arquitetos, entre os quais o arquiteto Fernando Távora. E ele fez isto que é absolutamente notável. Ao mesmo tempo que lançou um plano pormenor para o centro histórico, ultrapassando largamente a dimensão do centro histórico antigo medieval das muralhas, indo buscar uma espécie de uma nova muralha que era constituída por uma linha de caminho de ferro. É uma dimensão muito ampla, muito maior do que aquilo que é costume tratar nos centros históricos. Lançou esse plano de pormenor, que introduziu regras rigorosas para a construção dentro dessa área enorme, como lançou alguns outros planos. Lançou
um plano para a zona do Campo da Agonia, que era essencial, porque é a zona da feira, onde tem a Capela da Senhora da Agonia, era essencial lançar para aí um projeto, e lançou também um projeto para o prolongamento do jardim público, ou a criação do jardim público. Esta política, e além disto aproveitou muito bem, provavelmente foi a primeira cidade a aproveitar com inteligência o programa Polis. E através do programa Polis desenvolveu algumas coisas, estas coisas foram desenvolvidas no âmbito do programa Polis, mas também lançou 2 concursos, um concurso para a habitação que foi ganho pela arquiteta Paula Santos, e outro concurso que foi ganho pelo nosso próprio ateliê, que correspondia à ideia maravilhosa de demolir o prédio Coutinho e construir ali de novo, naquele sítio, uma espécie de retoma do antigo mercado municipal que existia naquele sítio, que era um mercado muito bonito, feito com uma estrutura metálica, e que foi demolido, infelizmente, para se construir aquela monstruosidade do prédio Coutinho, e que nós, no nosso projeto, retomávamos, construindo atrás 2 quarteirões com blocos de habitação, que era uma forma de compensar os moradores do prédio Coutinho que quisessem ser indemnizados através de uma casa e não através de dinheiro. Seja como for, esta abertura de Viana do Castelo a um plano de pormenor do centro histórico e a planos que envolvem este centro histórico, apesar da sua enorme dimensão, é que transforma Viana num caso de estudo. É um caso de estudo que vai muito mais além do normal tratamento dos centros históricos medievais, dentro de muralhas, para ter uma visão abrangente em relação a toda a cidade. E percebeu-se que, através de uma gestão inteligente, seja da Polis, seja da Câmara Municipal, seja dos arquitetos, percebeu-se que a regeneração urbana de Viana passava por duas dinâmicas completamente distintas. Uma delas que era a renovação do centro histórico propriamente dito e a sua valorização como património, mas também a construção fora do centro histórico de edifícios de grande valor arquitetónico em termos de equipamento ou tratamento de espaço público. E foi isso que se fez em Viana. E é isso que vale a pena visitar em Viana, para além de todas as coisas que falei até agora, porque Viana é uma cidade maravilhosa. Vale a pena verificar como, sem ordem cronológica, eu posso dizer que foram construídas obras no exterior ou fora do plano pormenor do centro histórico, como seja a Pousada da Juventude do arquiteto Carrilho da Graça, o Campo da Agonia, que era um plano pormenor do arquiteto Adalberto Dias. Entretanto, foram transferidos os maldobrados estaleiros para outra margem. Foi comprado, num gesto muito bonito, foi comprado o navio Os Gilianos, que é um navio hospital, prisão, do tempo da pesca de bacalhau, que tem um simbolismo incrível e que passou a ser uma peça fundamental do centro, quase do centro de Viana do Castelo, como também a Praça da Liberdade do arquiteto Fernando Tavra, a fantástica biblioteca do arquiteto Álvaro Siza, o Centro Cultural do Eduardo Souto Moura. A Ponte Eiffel, a que se seguem os projetos de Ventura Terra para a Basílica e o Hotel Santa Luzia, que são projetos, apesar de tudo, de um grande arquiteto português. E ainda, obviamente, o Hotel da Fábrica de Chocolate Rui Cavaleiro. Só isto já valia para se perceber que estão construídos edifícios que garantem que a gente vai a Viana não só por causa do centro histórico, mas vamos a Viana por causa da cidade inteira. Para além destes edifícios, podemos dizer que as coisas continuaram, não pararam por aqui, continuaram e pode-se falar que até aos nossos dias, até aos dias de hoje, ainda se construíram e continuam a construir edifícios de interesse, goste-se não se goste, enfim, o Hotel Axis de Jorge Albuquerque, o Centro de Mar que inclui o equipamento de remo do arquiteto Rui Cavaleiro, o equipamento de vela de Tiago Castro, o Centro de Canoagem de Paulo Trindade e o de surf de Rui Cavaleiro também. No meio disto está sempre, e eu peço desculpa por puxar, como se costuma dizer, a brasa para a minha sardinha, está sempre a questão da conclusão do nosso projeto, que passa por uma coisa que eu acho que é muito importante, muito mais importante que o nosso projeto, que é a demolição de prédio Coutinho.